Benjamin Netanyahu anuncia que a tomada da faixa de Gaza começou com a primeira fase da operação contra a cidade de Gaza tendo iniciado hoje. O que será que vai acontecer na região, hein? Enquanto isso, os 3 destroyers dos Estados Unidos enviados para combater os cartéis de droga na América Latina, principalmente na Venezuela, dão indício que uma operação militar está cada vez mais próxima. Vai lembrar que a Caroline Leavitt falou publicamente que o Nicolás Maduro não é um presidente legítimo, e sim líder de uma organização que deve ser combatida na América Latina. Enquanto isso, o Maduro convoca os seus mais de 350 mil militares e 4 milhões e meio de milicianos do seu exército, da sua milícia bolivariana, se preparando para o conflito. Vai lembrar que o Paraguai já deu apoio público ao governo americano, colocando que sim, hoje o Nicolás Maduro não é um presidente legítimo. Enquanto isso, nós temos o Brasil se afastando militarmente dos Estados Unidos, com os americanos cancelando exercícios militares com a Marinha e também no setor aéreo com o Brasil, e um avião militar estranho da CIA pousando primeiro em Porto Alegre para depois pousar em São Paulo. O que será que está acontecendo, galera? Movimentações militares estranhas dos Estados Unidos na América Latina. Falar um pouquinho também sobre os Estados Unidos que aceitam a consulta feita pelo Brasil na OMC, mas já garantem que não deve ter grandes avanços no sentido comercial, enquanto a CCEA, que é uma organização que reúne as 20 maiores Big Techs dos Estados Unidos, declaram apoio ao Trump contra o Brasil, alegando práticas comerciais injustas. Falar um pouquinho também, galera, sobre a decisão dos Estados Unidos de pintar de preto o muro que separa México e Estados Unidos, porque será que isso está rolando? Enquanto nós temos uma leve empolgação que tinha sido feita após a reunião entre Trump e Zelensky, líderes europeus, indo um pouco por água abaixo por declarações um pouco polêmicas da Rússia, colocando um balde de água fria. Talvez não haja nessa possível reunião entre Trump e Zelensky e Putin. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Giorgia Meloni, que anuncia que vai tentar liderar, junto com os outros países europeus, uma OTAN light para a Ucrânia. Será que vai dar certo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, estamos no nosso novo estúdio de gravação. Aê, conquista tanto para você quanto, claro, para mim, para melhorar os nossos vídeos, né? Só que vocês sabem que o estúdio não se faz somente com iluminação, com microfone, com câmera, com cenário bonitinho. Eu preciso, por exemplo, de água, que eu vou tomando ali, né, galera, constantemente, né, para ir produzindo os conteúdos. Guloseimas, que eu confesso que eu gosto de chocolatezinho, uma balinha enquanto eu vou lendo as notícias. Preciso, por exemplo, de produtos de limpeza, para deixar todo esse estúdio trabalhável, um espaço, né, agradável para eu conseguir produzir conteúdo para vocês. E para todo esse arcabouço aí de produtos, eu precisaria até um mercado. Galera, perder tempo com fila, estacionamento, de verdade, galera, não vale a pena, tá? Por isso, tenho a sorte de contar com a parceira do nosso canal, que é a Daqui. É o melhor aplicativo de mercado do Brasil. Sem burocracia, sem fila, sem dor de cabeça, na palma da sua mão, você vai escolhendo ali os produtos mais adequados para você, pode substituir, galera, pelas compras do mês, e o produto está na porta do seu estabelecimento, da sua casa, em 15 minutos. Experimenta, galera, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Vou deixar para vocês aqui, ó, o link na descrição, e utilizando o cupom PROFRICARDO25, você tem acesso na sua compra acima de R$ 149, R$ 25 de desconto. Lembrando que você pode usar 3 vezes por CPF, sendo cliente novo ou cliente antigo. Vamos demonstrar a força da comunidade professor Ricardo Marcílio. Substitua, galera, suas compras presenciais e ganhe um tempo precioso na sua vida. Conte aí com a Daqui para sua compra de supermercado. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu anunciei para vocês na introdução, de fato, o governo Benjamin Netanyahu anunciou que a primeira fase da retomada ou do controle da faixa de Gaza está para começar. O exército, que lembrando, tem a sua liderança não exatamente muito afeita a essa ideia do Benjamin Netanyahu de fazer uma operação militar na faixa de Gaza, alegando que isso trará muito prejuízo civis para os civis da faixa de Gaza, alegando que também o exército, os reservistas que vão ser convocados, são pessoas que estão sofrendo com as suas famílias, trazendo prejuízos econômicos para Israel. Por exemplo, só com essa operação militar, a gente teve o Benjamin Netanyahu anunciando nessa quarta-feira mais 60 mil reservistas.
Mesmo assim, sem apoio da comunidade internacional, de parte da população local que acha que essas incursões na cidade de Gaza, que é uma cidade mais populosa do território, que conta hoje com cerca de 1 milhão de deslocados, pode trazer prejuízos não só para os palestinos, mas para os próprios reféns que ali estão, mesmo assim, houve a decisão do Benjamin Netanyahu de começar com as operações militares. Por que você tem uma preocupação tão grande? Pessoal, imagina, poxa, a gente está falando de um exército israelense que é super poderoso. Cara, de verdade, não há a mínima chance, claro, de vitória do Hamas. Sim, Israel vai vencer o conflito assim que entrar nesse conflito. Mas vencer não significa que não haverá baixas, tanto do lado palestino como do lado israelense. A cidade de Gaza, a gente está falando de uma luta, de uma guerrilha quase que é urbana. E o Hamas conhece o território. Então, eles levam certa vantagem, não no sentido, de novo, que vão vencer o conflito, conseguir não resistir à ofensiva de Israel, mas levam vantagem nessa guerrilha urbana. Além de tudo, a gente está falando de vários deslocados, mais de 1 milhão, que têm dificuldade de ter acesso a insumos, alimentação, água. Isso pode trazer um caos ainda maior para a faixa de Gaza. Outro ponto. Mesmo que você pense que o Hamas já foi completamente eliminado, isso não é verdade, porque existem alguns pontos em que Israel não tinha feito uma ofensiva militar. E é justamente nessas áreas onde o Hamas ainda está mais militarizado. Isso é uma fonte de resistência, claro, para a organização. Além de, claro, o Hamas ter prometido que caso haja uma incursão contra o território, né, da faixa de Gaza, os reféns vão ser eliminados. E aí os familiares dos reféns estão extremamente preocupados. Ou seja, galera, a situação é preocupante, mas o Benjamin Netanyahu já decidiu que a operação militar vai ser feita e está começando na sua primeira fase. Ponto importante, o Hamas, ele tinha anunciado há 2 dias, 3 dias mais ou menos, que ele tinha aceitado a proposta de cessar-fogo. Mas vamos colocar aqui, né, vamos entender o que está rolando. Inicialmente, Israel tinha feito uma proposta em que o Hamas ele devolveria metade dos reféns e Israel pararia com as ações durante 60 dias. Como o Israel não tinha prometido o fim da ofensiva, algum tipo de paz, somente o cessar-fogo, o Hamas negou. Como houve a negação por parte do Hamas, o Benjamin Netanyahu aparentemente cansou, autorizou as operações na faixa de Gaza e agora o Hamas, ele aparentemente aceita o acordo que tinha sido feito, informou o Catar e o Egito. Só que agora aparentemente é Israel que não aceita mais. Ou devolve todos os reféns, ou a gente faz operação. Ou seja, muito possivelmente a operação militar vai começar. A gente teve também, galera, notícia, talvez seja a mais relevante e a mais preocupante dos últimos anos para a América Latina, de uma possível operação militar dos Estados Unidos. O contexto disso é, em fevereiro, o Trump anunciando que várias organizações, os cartéis narco, terror, enfim, né, segundo o governo americano, seriam encaixados como grupos terror. Não, enfim, sabe o que eu tô falando, né? Ou seja, não posso falar que essas palavrinhas na nossa queridíssima plataforma. E por conta disso, os Estados Unidos fariam operações contra essas organizações, alegando que representam um risco à segurança nacional dos Estados Unidos. E sendo sincero, galera, representa mesmo, né? Porque ali funcionam como grupos que ou fazem o comércio, o tráfico, enfim, né, sabe o que eu tô falando, ou a produção, tal. A questão é como combater isso, porque se os americanos deliberam que essas organizações têm essa titulação, isso significa que os Estados Unidos não precisam, segundo seus princípios, de autorização da comunidade internacional para fazer ações militares. Claro, para fazer ação militar, precisaria de autorização do Congresso, não é uma delimitação somente do presidente. Mas as coisas estão um pouco diferentes, vamos colocar assim, né, nesse contexto geopolítico contemporâneo. Então, quando os Estados Unidos anunciaram essas medidas, preocupações surgiram no México, na Colômbia, na Venezuela, e também tivemos preocupações quando houve a notícia propagada pelo New York Times que o Trump tinha assinado uma diretiva ali secreta, que foi vazada, bem estranhos esses vazamentos, né? Mas que essa diretiva falava sobre uma ação militar com envio de tropas, equipamentos, destroyer embarcações em direção à América Latina. E isso de fato está se concretizando. A gente fala de 3 destroyers que foram enviados, que na prática, galera, são lançadores de mísseis, contêm proteções contra armas químicas, navios enviados que estão deslocando cerca de 4 mil militares. Aparentemente também há aviões espiões P-8 e submarinos de ataques, tudo isso segundo a Reuters. Esses equipamentos são capazes de conduzir ataques contra aeronaves, submarinos, eles disparam, por exemplo, contra alvos terrestres, eles têm proteção contra armas químicas, biológicas e até proteção contra arma nuclear.
Poxa, dentro de um contexto em que o Nicolás Maduro é declarado como líder do cartel Los Soles, que é um dos cartéis que foi colocado como essa organização terror, ou seja, que pode ser combatida pelos Estados Unidos, ao mesmo tempo que os Estados Unidos anunciam 50 milhões de dólares pela captura do Nicolás Maduro, então são todas informações, no mínimo polêmicas, que dão indício de alguma coisa pode acontecer. A própria Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, ela deixou bem claro que o regime Maduro não é um governo legítimo da Venezuela, mas sim líder de um cartel, terror, tananã. Maduro é um chefe fugitivo desse cartel, indiciado nos Estados Unidos por tráfico de drogas. Ou seja, os Estados Unidos agirão com toda a força power. Esse power pode ser interpretado como power militar também, né? Para conter essa ação nos Estados Unidos. Vocês entendem o que ela estava falando? A Venezuela, aliás, ou os Estados Unidos, eles não veem problema, segundo a sua interpretação da situação, de fazer uma ofensiva na Venezuela. Sabe por quê? Porque eles não estão agindo contra um Estado. Porque um Estado, na própria definição do conceito, é quando você tem um território, ou seja, uma área com soberania, limites, fronteiras, que tem um povo, beleza, a Venezuela tem, mas regido por um governo, mas um governo reconhecido internacionalmente. Hoje os Estados Unidos não veem o Nicolás Maduro como um governo reconhecido internacionalmente. Afinal, eles consideram que o Edmundo González é o presidente legítimo da Venezuela. O Nicolás Maduro, na verdade, representa um líder de uma organização taranã. Então, por isso, pode ser feito um ataque. Não estamos atuando contra um Estado, e sim contra um líder criminoso na América Latina. Quando você vê algumas... Professor, e existe de fato isso? Cara, é muito difícil a gente saber. É fato que a Venezuela já teve ligações, principalmente durante o governo Hugo Chávez, acusações dos Estados Unidos, tá? Com as Farc, que até fizeram o princípio de um acordo de paz com o governo colombiano. De fato, galera, pode ser que haja algum tipo de coordenação da Venezuela com organizações terror, taranã, né? No sentido que esses grupos são narco e participam do comércio e sustentam, inclusive, o regime da Venezuela. Essas são as acusações dos Estados Unidos. Quando a gente pega, por exemplo, as investigações da ONU, eles falam que o principal grupo, os principais países que participam desse comércio dos entorpecentes não estão na Venezuela, e sim Equador e Colômbia, que respondem a quase 90%. A Venezuela estima-se mais ou menos ali uns 5, 6%. Ou seja, se a justificativa é combater o comércio desses entorpecentes, talvez o objetivo não fosse exatamente a Venezuela. Claro, galera, pode ter muito mais coisa por trás do que exatamente essas decisões. Trago para vocês também que a Maria Corina Machado, que é a grande liderança da oposição da Venezuela, ela deu declarações na semana retrasada para a Fox News, colocando que a oposição já estava especulando as 100 primeiras horas de governo, os 100 primeiros dias de governo. E claro, ela deve ter informações muito mais precisas do que a gente aqui tem, né, de disponível. E entendam que isso não é uma defesa do Nicolás Maduro. Eu sim, galera, considero que a eleição foi legítima, ele não apresentou as atas eleitorais, tudo o que a gente discutiu ao longo de vários vídeos aqui do nosso canal, principalmente a época das eleições da Venezuela. Mas não acho que as preocupações dos Estados Unidos sejam exatamente tão republicanas e democráticas. Estamos preocupados com o povo da Venezuela. Vale lembrar que a Venezuela é um país que tem a maior reserva de petróleo do mundo e a Venezuela é um grande aliado da Rússia e principalmente da China na América Latina. E a gente tem palavras fortes do Pete Hegseth colocando que a América Latina deve voltar a ser o quintal dos Estados Unidos e, claro, há uma tentativa de combate dessa grande influência chinesa na América Latina. Ou seja, disponibilidade de recursos minerais, tirar um governo que não é alinhado com os interesses americanos e talvez um possível afastamento das próprias intenções ou ações chinesas na América Latina. O Paraguai hoje, que tem o Santiago Peña como grande aliado dos Estados Unidos, acaba de declarar também que o cartel Los Soles, que é o cartel, né, supostamente é liderado pelo Nicolás Maduro, também é uma organização terrorista que deve ser combatida. Porque se a gente pegasse anteriormente ao governo Gustavo Petro, a Colômbia com certeza seria o principal aliado no eventual combate contra a Venezuela. A questão é que hoje o Gustavo Petro é um governo mais de esquerda. E também acho que não coaduna, né? A Colômbia vem se aproximando um pouco mais dos chineses, não compactua com esses ideais de aproximação aí frente ao governo dos Estados Unidos. Professor, você estava falando então que vai ter uma operação militar?
Olha, os Estados Unidos já fizeram várias vezes isso no passado, seja a partir de financiamento, seja a partir de ações militares, no Haiti, por exemplo, a gente pode fazer uma comparação que era muito evidente com a Operação Causa Justa, que foi feita no Panamá em 1989, com a prerrogativa de combate à Noriega, porque a acusação era muito similar. Ah, Maurício Noriega lidera organizações que estão influenciando na comercialização de entorpecentes para os Estados Unidos, e os americanos fizeram uma operação militar para derrubar aquele governo. Acho que existem similaridades, porque ele foi alvo de sanções econômicas, porque ele era acusado, né, de coisas muito similares ao Nicolás Maduro. Havia, por exemplo, planos de recompensa contra o Noriega, que também existe contra o Nicolás Maduro, mas vale ressaltar que são países muito diferentes. O Panamá é um país pequenininho, o Panamá é um país que, por mais que tenha uma geografia complicada por conta das suas vegetações, das suas florestas, é um país muito mais frágil que a Venezuela. O Hugo Chávez, ex-militar, e todo o governo mais autoritário tenta fazer isso, o cara reforça o exército para que o exército goste dele. Claro, se você tem o exército, as forças armadas do seu lado, difícil que você saia do poder. Então hoje o exército venezuelano, existem equipamentos um pouco defasados, mas sim, tem uma parceria muito estratégica com a Rússia e com a China, mas principalmente com os russos. A Venezuela conta hoje com 350 mil militares. O Nicolás Maduro, em meio a toda essa tensão e possível intervenção dos Estados Unidos, convocou 4,5 milhões de milicianos, a milícia bolivariana, para a defesa da nação. Ele falou, vou colocar mísseis, vou colocar ali, mísseis, né? Colocar fuzis na mão desses milicianos para combater essa possível intervenção dos Estados Unidos. Ou seja, 300 mil ali, pouco mais, 350 mil do exército venezuelano, mas esses 4,5 milhões de milicianos com equipamentos militares, não é simples. Claro que hoje uma guerra, não é uma guerra de, vou invadir trincheiras, como era uma guerra durante a Guerra Fria, por exemplo. Conta com a inteligência, dispara mísseis, e os próprios destroyers que estão sendo enviados têm mais ou menos esse sentido. Mas será, galera, que a América Latina reagiria bem a uma intervenção dos Estados Unidos? Países como Colômbia, países como Brasil, países como Uruguai. E aí, será que ficaria tudo bem? Uma ação militar dos Estados Unidos sem uma justificativa ou sem reconhecimento da ONU ou de organizações internacionais? E a China e a Rússia, como responderiam a essa possível ação dos Estados Unidos? Fora que, de novo, a Venezuela não é qualquer país do ponto de vista militar. E aí, galera, acha que corre algum tipo de risco de uma ação americana no território venezuelano e na América Latina como um todo? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, algumas movimentações estranhas, diferentes entre Brasil e Estados Unidos preocupam. Os Estados Unidos, independente de governo, enfim, mas na relação entre estados, tinha uma relação de cooperação com o Brasil. Na relação de estados, na relação de cooperação militar. Tanto que uma série de exercícios conjuntos eram feitos, trocas de equipamentos, inteligência, tudo tal. Pois bem, galera, os Estados Unidos, eles anunciaram o cancelamento de um evento militar que seria feito no Brasil, um evento militar com a FAB, com a Força Aérea Brasileira, e também devem ficar de fora da Operação Formosa, que é uma operação promovida pela Marinha Brasileira. Tudo isso sem justificativa legal. Mas claro que a gente está dentro de um contexto em que os Estados Unidos estão sancionando o Brasil, que os Estados Unidos estão aplicando a Lei Magnitsky contra o ministro do STF, que o STF está fazendo decisões que falam que a Lei Magnitsky não deve ser aplicada e que a legislação brasileira é soberana. Então, que a gente tem declarações, o Brasil se aproximando dos BRICS. Então, uma relação que de fato dá bastante estremecida. Então, esse fato que eu estou trazendo para vocês pode significar não só retaliações ou embates entre governos, mas relações ou embates entre estados, porque quando escala para um nível militar, galera, claro que gera preocupações. Talvez o momento decisivo vai ser em relação a lá novembro, a Operação Core 2025, que é uma operação militar exclusiva de Estados Unidos e Brasil. Claro que outros países podem participar, mas majoritariamente Brasil e Estados Unidos. Por enquanto, essa operação conjunta está garantida, por Brasil e Estados Unidos. Será que até novembro vai se manter? A gente está tendo embate agora com os bancos, se vão respeitar a legislação brasileira, a Lei Magnitsky, isso pode escalar para outros membros do governo, talvez até para instituições, sanções contra instituições. Ou seja, o momento não está nada bom na relação entre os dois países. E dentro de todo esse contexto de possível intervenção na América Latina, ação militar ali na Venezuela, a gente ainda tem uma notícia bastante, vamos colocar no mínimo estranha, de um avião dos Estados Unidos sem a devida identificação, que é da CIA,
pousando ali no aeroporto de Porto Alegre e depois em São Paulo. Juro para vocês, tá, galera? Procurei uma série de mídias diferentes, todas não conseguiam fornecer maiores explicações. A Polícia Federal Brasileira hoje colocou, isso há pouco tempo, tá, que eu tô gravando para vocês, uma explicação que eu pelo menos achei super superficial. Segundo eles, esse avião da CIA estava transportando diplomatas. O que esses diplomatas vieram fazer em Porto Alegre, depois vieram fazer em São Paulo? Quais eram os objetivos dessa relação diplomática? Cara, não sabemos, tá? Eu de verdade achei muito estranho e muito vazia essas explicações. Juro que se eu achar informações mais precisas do que esses aviões estavam fazendo em território brasileiro, sem as devidas identificações, pelo menos é o que a mídia tinha colocado, depois a Polícia Federal desmente as informações, prometo que eu trago para vocês. E aliás, se vocês tiverem informações também, deixa aí nos comentários, que eu prometo que eu leio, e claro, se for de fontes confiáveis, né? Ah, professor, eu vi no TikTok, nada contra, né? Mas eu vi na rede, não sei o que lá, tal. Quero fontes aí primárias, né, que sejam um pouco mais confiáveis do que ouvir o Twitter do vizinho, sei lá, né? Então, se vocês tiverem, deixa aí nos comentários que eu vou dar uma lidinha e talvez até fixe aí o seu comentário. Tamo junto? Outra notícia, galera, bastante relevante, está ligado, além do avião militar, né, ao Brasil, que ele entrou na OMC contra os Estados Unidos, eu tinha falado para vocês, e olha, os americanos surpreenderam, pelo menos surpreenderam a mim. O Brasil ele entrou na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, reclamando das tarifas que estão sendo aplicadas contra o Brasil, alegando que são tarifas injustas, porque o Brasil tem um déficit na balança comercial, porque o Brasil só sobretaxa em 2,7% na média produtos dos Estados Unidos em relação a outros países. A gente fala de quase 12%. E depois de todas essas alegações, na minha concepção, ainda mais com o governo Trump, que não costuma respeitar muito esses organismos multilaterais, mesmo que eles tenham sido criados ou influenciados demais pelos Estados Unidos, o governo americano respondeu à consulta feita pelo Brasil. Só para quem não sabe como funciona, né? Quando um país reclama de algum tipo de prática comercial, ele quer um espaço para debate, ele faz uma consulta na OMC, e aí durante 60 dias, os dois países tentam ali alinhar ou resolver a situação. Ah, não deu certo. Os dois países concordam para uma segunda parte, que é um painel com 3 membros de países que vão ser consensos entre os dois. Ah, sei lá, Brasil e Estados Unidos escolheram México, Colômbia e, sei lá, Uruguai, né? Para mediar a situação. Aí esse painel vai dar uma declaração, um parecer, que demora meses para acontecer. Depois disso, você pode entrar no órgão de apelação. Você pode reclamar, e aí depois o órgão de apelação, que aí na prática está esvaziado, faz muito tempo que não funciona, os próprios americanos não indicaram, né, a representantes ali subsequentes, vai definir quem está certo e quem está errado e vai aplicar algum tipo de punição, algum tipo de sanção. Que lembrando, não necessariamente precisa ser respeitada, né? Se os americanos não respeitarem uma sanção, uma punição econômica aplicada pela OMC, e aí o que acontece com os Estados Unidos? Vai ter intervenção militar nos Estados Unidos? Vai ter algum tipo de ação, sanção econômica contra os Estados Unidos? Não tem muito o que fazer, né? Então o Brasil é muito mais simbólico, mas enfim, é importante. Por isso que eu achei que os americanos nem responderiam, mas eles responderam. Os Estados Unidos, ele respondeu e colocou que as tarifas, elas não são apenas comerciais, elas são para lidar com a emergência nacional decorrente das condições refletidas dos grandes e persistentes déficits anuais de mercadorias dos Estados Unidos com seus parceiros comerciais, ameaçando a segurança nacional e a economia dos Estados Unidos. Além disso, colocou que as políticas do Brasil minam um Estado de Direito e ameaçam a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. Ou seja, na prática, eles falam assim, olha, a gente respeita a consulta que o Brasil fez, estamos aqui comparecendo, respondendo à consulta do Brasil, mas a gente não vai mudar. Sabe por quê? Porque a questão não é comercial, a questão de uma soberania nacional. Os Estados Unidos têm consecutivos déficits, porque os países praticam protecionismos absurdos, segundo os Estados Unidos, né? Absurdos contra a gente, então a gente vai continuar com as nossas políticas como a gente sempre continuou. Ou seja, respondeu à consulta, mas não vai mudar grande coisa, como o Brasil também realmente esperava que não fosse mudar. O Brasil está tentando diversificar, né? O Brasil fechou um acordo com a Indonésia, por exemplo. O Brasil hoje, o Lula fez um telefonema para o Macron, e o Macron novamente reforçou. Ah, não é que a gente é contra o acordo Mercosul-União Europeia, mas tem que respeitar os interesses dos agricultores, porque eu fico muito preocupado com o desmatamento do Brasil, com as leis ambientais do Mercosul, que são muito mais frágeis do que as leis ambientais da União Europeia. Então, falou que é a favor do acordo, desde que possa fazer algum tipo de protecionismo em relação aos produtos franceses.
Além disso, cara, um órgão super importante dos Estados Unidos, que é a CCEA, que na prática reúne as 20 maiores Big Techs, como Apple, Google, Meta, enfim, fez um pronunciamento em apoio ao governo Trump contra o Brasil, alegando que o Trump tem razão em aplicar tarifas de 50%. Segundo a declaração, né, o Brasil coloca barreiras que são inimagináveis, como regimes tributários excessivos, exigência de certificação nacional, regras de responsabilidade de conteúdo que só tem no Brasil, na verdade, cara, tem em outros países, né? Mas eles reclamaram da postura brasileira, de regulações excessivas nas plataformas, no comércio eletrônico e também na regulação da IA. Criticaram também o aumento do IOF e a culpa que a plataforma pode ter por conteúdos de terceiros. Como assim, né? A gente teve uma decisão do STF recente, porque anteriormente você só deveria, as plataformas, até pelo Marco Civil, elas só retirariam conteúdo depois de decisão judicial. Então, por exemplo, eu falo aqui uma coisa super mentirosa e eu, sei lá, eu ofendo a honra de alguém, por exemplo. A plataforma que eu tô falando aqui, né, o YouTube, não tem que tirar esse conteúdo do ar, a não ser que a pessoa que se te ofendida entre na justiça e a justiça fala, YouTube, tá ilegal, derruba do ar. Aí YouTube, beleza, né? Agora, sem o Judicial Note, ou seja, sem a decisão judicial, a plataforma pode ter que retirar o conteúdo e podendo inclusive ser responsabilizado. Pô, você deixou o conteúdo do Ricardo ali exposto. Imagina a loucura da plataforma conseguir fiscalizar todos os vídeos, todas as ações e poder ser punida por conteúdos de terceiros. Então existem, de fato, alguns excessos, né? Mas enfim, o Brasil, claro que não concorda com essa proposta e é fato, cara, que as Big Techs, elas estão no momento de muita tensão, né? De possíveis regulações e tal, e o Brasil meio que está se movimentando nesse sentido. O próprio vídeo do Felca, né, ele serviu justamente também, se não me engano, foram 17 projetos de lei diferentes falando sobre propostas aí de regulação das redes sociais. Enquanto isso, galera, tivemos também o Trump dando uma notícia interessante e polêmica que mistura aí geopolítica com física, né? O Trump, ele anunciou que a sua secretária responsável pela verificação, pelo controle das fronteiras, vai fazer com que haja uma pintura do muro que separa México e Estados Unidos. O muro não separa toda a fronteira dos países. A gente fala de mais ou menos 1.125 quilômetros de muro. E esse muro, ele tinha uma cor meio ferruginosa e tal. O Trump mandou, ou a sua secretária, pintar de preto. Nossa, professor, mas por quê? Porque existe uma característica física chamada de albedo, que fala da capacidade de refletir calor e luz dos materiais. O albedo de uma cor escura é muito baixo, de uma cor preta. Isso quer dizer que ele absorve bastante calor. Ou seja, aquele muro com sol o dia inteiro vai ficar muito quente. Isso, segundo o governo Trump, seria uma ideia para tentar restringir a imigração ilegal. Lembrando, galera, ou a imigração irregular, vamos colocar assim. Lembrando que a gente teve no mês passado um recorde segundo os Estados Unidos, já que a gente teve um mínimo histórico de imigrantes interceptados na fronteira com 6.070, sendo que foi 15% a menos em relação, por exemplo, a março. Ou seja, muito bom. A própria secretária Kristi Noem coloca que hoje completa 7 meses do segundo mandato do Trump e quando ela começou a trabalhar, os Estados Unidos enfrentavam a sua pior crise da história. Hoje ela não está apenas sob controle, essa crise migratória, mas ela está obliterada. Esse muro faz parte da diferença, alto demais para escalar, estreito demais para passar. Ele ajuda a gente a fazer o nosso trabalho e garantir a segurança do povo dos Estados Unidos. Ela inclusive falou que o muro vai ser tão quente ao toque que nem os imigrantes irregulares vão tentar atravessar a fronteira. E lembrando, galera, que essa política de restrição de imigração é uma política que a população americana apoia. Talvez o que não apoie seriam as consequências, talvez deportação para o secote de alguns crimes, né, de alguns imigrantes ali considerados como criminosos pelo Estado americano. Não concorde, por exemplo, com centros de detenção. A gente tem críticas cada vez maiores de condições desumanas que alguns imigrantes estão ficando nesses centros de detenção, sem acesso à alimentação digna, sem acesso à água. Talvez esse seja o ponto de discórdia, mas o controle da fronteira, pelo menos, é ponto batido para a maior parte da população americana. A gente teve também, galera, o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, colocando que a reunião entre Trump e os europeus não foi exatamente benéfica, pelo menos do lado dos europeus, já que ela alega que os europeus não fizeram nada de muito construtivo, ficaram sempre tentando colocar a culpa na Rússia e tentaram de maneira patética, segundo Lavrov, fazer o Trump mudar de lado. Ele disse também, galera, que na terça-feira, né,
ele está aberto a um possível encontro, mas a gente teve hoje, por exemplo, o próprio representante da Rússia na ONU colocando que Moscou está inclinada a fazer encontros, não está inclinada a fazer encontros somente por fazer, e que também não sentiu um clima muito favorável dos europeus. Criticando a proposta dos europeus dessa garantia de segurança, algumas declarações, por exemplo, a Finlândia, ela fez uma retomada histórica, colocando que lá em 1944 conseguiu reconquistar territórios da Rússia, a Rússia que tinha invadido a Finlândia, e que isso pode ser feito na Ucrânia de novo. A Maria Zaharova falou que foi ridícula a comparação que o chefe de governo da Finlândia fez sobre o processo histórico. E a gente teve o próprio Sergei Lavrov colocando que com certeza a Rússia está disposta a aumentar o escalão dos representantes que vão fazer negociações na Ucrânia. Vocês entendem que isso é bem diferente de aceitar que o Putin vai fazer negociações na Ucrânia? Professor, quer dizer, ou com a Ucrânia? Quer dizer então que o Putin não vai participar desse encontro? Não sabemos. Mas fato é que a Rússia dá indicativos cada vez mais complicados nesse sentido. E para finalizar, pessoal, Giorgia Meloni, que foi uma surpresa para os europeus, porque ela tomou ali as rédeas e foi bastante contundente nas suas falas, está tentando, segundo a Bloomberg, liderar um processo de uma OTAN light para a Ucrânia, que é a discussão de como vão ser as garantias de segurança. Ela mesma falou que a garantia de segurança para a Ucrânia não é só para a Ucrânia, mas sim para todo o continente europeu. O que seria essa OTAN Light? A Ucrânia não entra para a OTAN, mas a Ucrânia vai ter garantias de segurança, que em caso de uma incursão, uma ofensiva dos russos, haveria algum tipo de retaliação ou algum tipo de proteção para a Ucrânia e retaliação contra os russos. Houve processos ali de colocar, a Financial Times colocou, os europeus vão mandar 50 bilhões, 100 bilhões, 150 bilhões, algumas fontes falaram até em 450 bilhões, se juntar com os ativos russos congelados, que seriam destinados para reconstrução e armamento da Ucrânia. Professor, mas os americanos podem não concordar com isso? Pois é, a ideia é que esses fundos sejam esse dinheiro de fundos russos congelados e dinheiro da própria Europa. E aí, a compra de equipamentos, da reconstrução da Ucrânia, viria de compras dos Estados Unidos. Ou seja, o Trump ganharia, a partir da venda de equipamentos, de produtos militares, enfim, quase 400 bilhões de dólares. Isso pode motivar o Trump a aceitar o acordo, claro, né? O próprio Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, falou para a população americana ficar tranquila que nenhum centavo vai sair do bolso do contribuinte americano para sustentar o processo de paz na Ucrânia, que pelo contrário, os Estados Unidos vão lucrar com o processo. E por conta disso, talvez o Trump esteja disposto a aceitar essa OTAN Light para a Ucrânia proposta pela Giorgia Meloni. Será que vai rolar? Se vocês curtiram o vídeo então, pessoal, já deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.